A história do trabalho feito com o barro faz parte de São José, na Grande Florianópolis. A atividade já foi um dos principais meios econômicos da cidade, que inclusive já teve o título de capital nacional da louça de barro. Este trabalho está sendo resgatado pela Escola Olaria Beira-Mar de São José e toda essa história está relatada nas páginas do livro que conta a trajetória do Geraldo e Newton, mestres da olaria. Confira na reportagem de Vinícius Pacheco, com imagens de Vinícius Fernandes e Guto Lavini. De uma bola de barro sairá uma obra. As mãos do oleiro modelam. Os dedos vão fazendo criar forma. Os pés ditam a velocidade que a roda gira. Água para não deixar o material secar. Daqui sairão os objetos de decoração ou utensílios para casa. Todos com riquezas nos detalhes. Com estas peças, pode-se contar histórias ou ajudar a matar a sede e a fome. Isso aqui é o mata-fome. Por muito tempo, a cidade de São José foi referência quando se falava em trabalho com o barro, desde o início do século XIX até a década de 60. Neste período, mais de 40 olarias funcionavam na cidade. Esta prática iniciou com a vinda dos açorianos, mas foi aprimorada quando eles conheceram as técnicas dos povos originários. Com o passar dos anos, chegou às indústrias e o trabalho manual ficou de lado. Eles se depararam com os povos nativos. E os povos nativos na Latinoamérica, eles eram muito ricos em detalhes. A gente pode ver em museus, né? O tamanho talento que eles tinham de fazer urnas funerárias e trabalhos utilitários, né? As cumbuca, que hoje eles falam bol, que não tem nada a ver, é cumbuca, que é extremamente indígena, e eles bruniam, eles passavam uma pedra para quê? Para impermeabilizar, para ficar mais resistente e facilitar na higiene. Então o dito é que o oleiro, ele aprendeu grandes façanhas, idealizando coisas dos povos originários. Esse utensílio, ele expressa muito o que eram aqueles povos de qualquer país, né? De qualquer país, de qualquer lugar, se busca peças que identifiquem, não, é da civilização tal, é da civilização inca, é marajoara, de onde, que povo é aquele que produzia? Então, aqueles povos lá produziam cerâmica, né? E aqui também a cerâmica era produzida, né? E com os açorianos, com a chegada dos açorianos, veio uma novidade, veio a roda. É uma novidade que até então não era conhecida daqui. Mas, mesmo vindo a roda, as olarias absorveram aquele conhecimento indígena também. Então, ficou o indígena e a roda. A roda se produz em muito maior quantidade, mesmo uma roda de oleiro tradicional, se produzia em maior quantidade, se produz do que manualmente os índios e as indígenas fazendo, né? São José já foi considerada a capital da louça de barro, mas para que essa cultura não se perca, os mestres Geraldo e Newton criaram essa escola de olaria à beira-mar da cidade. Essa história aqui é uma história assim, de superação, porque quando a gente chegou aqui não tinha nada, estava em desuso. Então a gente primeiro habitou uma sala, né, trouxemos só as duas rodas e a gente começou a fazer uma produção e também procuramos a humanizar, né? Ficamos aqui em 85, só produzindo e despertando interesse das pessoas. Tanto que em 2006 a gente começou a fazer folhetinho para ver quem tinha interesse em fazer oficina com a gente, né? Eu ia na Beira-Mar, eu ia no Cobrasol, entregava papelzinho, né? Para ver, para a gente fazer uma pesquisa se tinha interesse
as pessoas fazerem cerâmica. A gente observou que tinha bastante gente que tem interesse e fizemos um projeto, apresentamos para o prefeito na época e foi aprovado e começamos a fazer as oficinas. A primeira oficina só tinha 2 alunos. No final do ano já tinha 10 alunos. E assim foi crescendo. E a gente também foi habitando espaço com doações. Os alunos que vinham para cá, um dava fogão, outro dava uma geladeira. Então a gente tudo adaptou e ganhou também doação. Toda essa história contada pelo Newton, de como foi criada a Olaria Beira-Mar de São José, além, é claro, da história do trabalho com barro na cidade, agora está registrada neste livro. Nele está presente também a história dos mestres Geraldo e Newton. Giana e Jane são as responsáveis pela obra. Para realizar o trabalho e se aprofundar no tema, se tornaram alunas da escola. Inclusive esta maricota, figura do folclore local do boi de mamão, é uma das obras feitas por Jane. Nós fomos visitar uma exposição dos mestres oleiros, do Newton e do Geraldo, ali na Câmara de Vereadores de São José. E a minha irmã Jane tinha lançado há pouco tempo um livro de poesias e ela presenteou os oleiros com o livro, né? E no momento posterior eu encontrei com os 2 oleiros ali na Praça de São José e eles elogiaram o livro, gostaram muito e aí pediram que a gente escrevesse, a gente aceitaria o convite de escrever um livro sobre a trajetória dos 2 e a escola que os 2 criaram, né, que é a Escola Olaria Beira-Mar de São José. Então eu fiquei bem feliz com o convite e transmiti o convite à Jane. Hoje a gente não chama mais de argila, chama de barro, não chama mais de... não é bol, é cumbuca. A gente ficou mais familiarizada, nós ficamos mais familiarizadas com as palavras usadas pelos oleiros, os vocabulários, né? E daí saiu o livro, né? Esse livro conta a história dessa olaria aqui, em especial, dos mestres Geraldo e Newton, e o entorno, o que acontece em volta, o que era e o que é hoje, né? Nosso livro não é o primeiro livro sobre olaria, sobre oleiros, e a gente também pretende que não seja o último. Assim como as olarias que a gente pensa que elas devam se reproduzir e cada vez ter mais olarias em São José, né? Hoje já são muito poucas, mas eu acho que tem que haver um incentivo para que existam mais olarias. Para que a obra se concretizasse, foi necessário das irmãs muita pesquisa e determinação. Alguns autores catarinenses citam a olaria josefense, mas assim um trabalho mais aprofundado são poucos, não chega acho que a 5, né? Nós lemos, nós estudamos e fomos pesquisar também toda a literatura catarinense e brasileira que havia relação com esse tema, nós fomos pesquisar. Foi bem intenso, foi uma pesquisa bem profunda, porque a gente quis fazer uma coisa didática, práticas para as pessoas lerem e entenderem de uma maneira descomplicada o que a gente está dizendo e as mensagens que a gente está passando, mas também ao mesmo tempo foi uma pesquisa profunda, porque a gente teve que ir lá no início. Geraldo trabalha com a olaria há 40 anos. Aprendeu o ofício com o mestre josefense Zequinha, já falecido. A paixão pelo trabalho com o barro começou desde criança, até se tornar mestre. Por aqui, já se formaram mais de 2.000 alunos. Ensinamentos que ajudam a manter viva uma tradição local que, sem a escola, não existiria mais. As mudanças elas foram bem presentes, né? Da negação do barro, porque é um material que leva a outros itens, né? Mas que a gente percebe que hoje as pessoas estão procurando tanto para terapia quanto para aprender e ter uma oportunidade de renda, né? E que a gente passa esse ensinamento que a gente aprendeu e que percebe que os restaurantes eles estão conquistando, né, a freguesia
usando os utensílios que nossos avós e bisavós tanto prezaram, né? Um dos alunos do Geraldo é o companheiro Newton. Bem, eu sou discípulo do Geraldo Germano, eu aprendi com ele em 85. Eu fazia já algumas aulas de cerâmica no SIC, mas eu morava aqui em São José e eu conheci ele, então eu não precisei mais ir para Florianópolis fazer aula, comecei a fazer aula com ele em 85. Então eu sempre comecei a fazer aula de cerâmica e também de roda de oleiro. Em 2005 ele me convidou para participar desse projeto, né, aqui na olaria. Então aqui nós estamos há 17 anos. Né? Então aqui a gente está todos os dias trabalhando de segunda a sexta, atendendo escolas, os alunos, né, visitas, né, a comunidade. As peças feitas aqui, além de servir, contam histórias reais ou lendas, desde o boi de mamão, bernuça, presépios, a dança do pau de fita, até mesmo a rotina do oleiro, de antigamente. Na verdade, isso é uma peça, é uma série de trabalho do Geraldo. Ele construiu vários momentos de como o oleiro trabalha com o barro. Esse aqui é o manjarra, que se chama, onde é o amassador do barro, né? O barro chega aqui seco, ó, ele vai quebrando, tá, o barro todo, e vai colocando aqui nesse barril, né? E vai jogando água e o cavalo vai rodando a manjarra ali dentro. E vai misturando barro. E ele sai aqui em forma de tijolinho, de tijolo já em barra, para poder usar. Né? Aqui eles tiram e vai direto para o oleiro trabalhar e fazer a peça na roda. O livro, assim como as louças de barro, resgatam mais do que uma cultura. Vão rememorar um passado que está presente na memória de muitas pessoas. Pequena, ia de mão dada com a mãe, porque a nossa mãe era comum que as famílias, mais para o final do ano, trocassem as suas louças, que já estavam velhas, lascadas, fossem comprar novas, né? Então eu ia sempre, me lembro disso, que eu ia de mão dada com a minha mãe, na ponta de baixo ela ia comprar louças novas, né? Alguidar, ou alguidar para lavar as louças, ou quarar-roupa, a panela do feijão, a caçarola, a panela do arroz e as cumbucas mata-fome, né? Esse tipo aqui. E aí eu sempre ganhava também, Natal, a gente também sempre ganhava, ela comprava pra gente o fogãozinho com as loucinhas de barro. Então a brincadeira das meninas em São José, na minha época, quando eu era pequena, era o fogãozinho de barro com as loucinhas de barro, né? Quem tem a oportunidade de participar das aulas, conta que o aprendizado vai além de fazer o molde. Que o mais importante não é só você desenvolver a habilidade do manuseio com barro, mas essa interação, esse momento onde a gente entende que nem sempre vai acontecer o que você acha que vai acontecer, o que você planeja que vai acontecer, principalmente porque quando você não tem essa habilidade, né? E o barro vem me surpreendendo, eu fico muito satisfeita, sempre quando sai errado, dá certo. E vice-versa, né? Então eu estou muito feliz, para mim está sendo uma satisfação pessoal, né? De desenvolver essa habilidade e de ter esse contato com o barro, que é uma coisa tão mágica. Os mestres que dedicaram uma vida para esta cultura destacam que esse trabalho é algo que não tem como ser apagado da história deles. Não dá mais para separar, a coisa já ficou bem assim, única, né? Tanto que a gente tem um espaço aqui em São José, que isso aqui é muito orgulho pra gente, tanto que a gente conseguiu realizar um sonho, que foi o livro, com essas duas escritoras. E também a gente tem outro espaço agora em Garopaba, perto de Garopaba, né? Próximo a Gamboa. Então é um espaço que era nosso, só para descanso, mas não teve jeito, a gente montou outra oficina lá e estamos trabalhando lá de novo. E fazendo cerâmica lá para a comunidade conhecer. Da panela de barro, né? Das assadeiras, né? Para facilitar no cozimento das comidas e na higiene, e também aquela questão de que não é teflon e não é alumínio, né? É a natureza que está ali borbulhando e é saudável, né?